Nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito de verdade, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Graça e paz. Hoje nós vamos continuar ainda falando sobre os sonhos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre sonho, mas interpretação de sonho. Queria que você acompanhasse comigo o capítulo 40 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que depois dessas coisas pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E lhes disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José lhes disse: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhes: Eis que em meu sonho havia uma vide
diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó. E faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E fez tomar o copeiro Mor o seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Bom, queridos, a gente ouve muito a pessoas que vivem muito em função de sonhos, revelações, e as pessoas às vezes vão nos lugares procurar saber a interpretação de sonho, buscar revelações. Há pessoas aí que dizem que são especialistas nessas coisas, e a Bíblia nos mostra, se você observar o Velho Testamento, existem várias situações, ou algumas situações, que falam de sonhos e de interpretação de sonhos. As mais conhecidas são essa aqui de José, e depois de Daniel, né, quando eles estavam em Babilônia, e o rei também teve um sonho, e Daniel interpreta esse sonho. Há também o sonho de Jacó, né, quando ele tem aquele sonho lá em Betel. Mas enfim, nesse caso de hoje aqui, no capítulo 40 de Gênesis, a gente vê que o padeiro e o copeiro do rei foram jogados no cárcere aonde José estava por causa de algum pecado, alguma coisa que eles cometeram contra o rei, contra Faraó. E eles se tornaram amigos, e um dia os dois tiveram um sonho e não conseguiam ninguém para interpretar, e estavam tristes. E José então diz para eles assim, que Deus interpreta sonhos. E eles contaram sonhos, e José interpretou esses sonhos. E José disse que o copeiro seria colocado de volta no seu posto, e que o padeiro seria morto por Faraó. E assim aconteceu, como José havia dito. A primeira situação que a gente vê aqui, se a gente acompanhar o que estamos falando até hoje, é sobre a questão de José. José parece que cada dia que passa, ele se afunda mais. E agora, José não sonha. Quem sonha são 2 colegas de prisão. Mas José dá a interpretação. E um desses amigos se saiu bem e o outro se saiu mal. Mas José continua na mesma situação. E José então intercede para aquele copeiro, para que ele se lembrasse dele. Mas aqui a gente vê que ele se esqueceu de José. E aí a gente chega à seguinte questão: por que José
Ele mesmo fala, olha, eu estou aqui, mas não era para eu estar aqui nessa prisão, porque eu não fiz nada para estar aqui. Eu estou sendo injustiçado há vários anos. Eu fui trazido para cá de uma forma injusta, fui lançado nesse cárcere de forma injusta, né? E aí José tem sonhos, mas os seus sonhos não se realizam. E agora os seus amigos têm sonho e rapidamente esses sonhos são resolvidos. E José continua sempre descendo. Essa é uma questão. Então a gente já falou sobre isso, mas não vale a pena a gente falar de novo. Que o sonho ainda não se concretizou. Agora Deus, quando Ele nos mostra alguma coisa, Ele vai concluir isso. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus, a gente tem que entender isso, né? E outra coisa, esses sonhos são para a glória de Deus, são para a execução dos propósitos de Deus, para cumprimento dos propósitos de Deus. Bom, agora vamos falar sobre sonho e interpretação de sonho. Os sonhos, no Velho Testamento, é comum pessoas sonharem, Deus fazendo revelações através de sonhos. No Novo Testamento, acontece poucas vezes. Aconteceu com José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Algumas vezes ele teve um sonho que está registrado lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, quando ele estava planejando deixar Maria por causa que ele não entendia a gravidez de Maria, e em sonho um anjo fala com ele. E depois, quando ele foge com Jesus para o Egito para evitar que a criança fosse morta por Faraó, também ele teve outro sonho, né, que Deus revela para ele. Mas são poucas as situações no Novo Testamento. Agora, no Velho Testamento era muito comum. E isso tem uma explicação. Por quê? O Velho Testamento, na época do Velho Testamento, o Espírito Santo não tinha sido derramado. Então Deus ele se manifestava e Deus, o Espírito Santo ele agia de forma bem pontual. Em alguns casos, não era todas as pessoas que tinham essas revelações, eram pouquíssimas pessoas. Então os profetas eram as pessoas que mais tinham revelações de Deus. E aqui no caso José. Então José, ele até aqui não se via falar de interpretação de sonho, mas agora ele interpreta, ou seja, e outra coisa interessante, o sonho de José que ele teve não precisou de interpretação. Por quê? Porque José, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma relação com Deus. Essas duas pessoas aqui, eles não conheciam a Deus. Então eles tiveram aqueles sonhos e eles ficaram preocupados. Mas eles não conseguiram entender aquele sonho. E José interpreta esse sonho para eles, né? Agora, hoje, com o derramamento do Espírito Santo, toda pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem o Espírito Santo. Então, assim, nós não precisamos de sonhar para que Deus nos revele as coisas. Basta nós termos conhecimento da palavra de Deus. Basta nós termos uma relação com Deus. Que Deus ele vai falar conosco. Ele pode falar através de sonhos? Pode, com certeza. Deus continua ainda interpretando sonho? Eu também creio nisso. Eu não duvido disso, acredito nisso, que Deus dá sonhos, dá revelações de sonhos, né? Agora sim, não é a regra, é a exceção. Há pessoas que colocam essas coisas como regras. Então é comum você encontrar uma pessoa e ela dizer assim, na sua igreja tem revelação? E aí você responde o quê? Eu digo, na minha igreja tem revelação. Por quê? A revelação para mim é a palavra de Deus. A revelação para mim é Jesus Cristo, porque o mistério que estava oculto, os mistérios de Deus que estavam ocultos, a Bíblia diz que foram revelados em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a revelação de Deus. Então tudo aquilo que eu preciso está na palavra de Deus. O Espírito Santo vai me orientar, porque Jesus ele diz que quando o Espírito Santo viesse,
ele ia nos ensinar todas as coisas. Então eu tenho que crer nisso e tenho que viver por isso. Ah, mas eu quero saber isso. Espera em Deus. Na hora certa, no momento certo, Deus vai te revelar. Deus tem várias formas de falar conosco. Agora há pessoas que vivem assim. Tem pessoas que sonham coisas e muitas coisas que essa pessoa sonha realmente acontecem. Tem pessoas que têm revelação por sonhos. Mas normalmente a pessoa, as revelações que Deus nos dá é pela palavra de Deus. Agora veja bem, na época do Antigo Testamento não existia muita escritura, as pessoas não sabiam ler, normalmente não sabiam escrever, não existiam livros assim como nós temos hoje, que você acha livro no lixo. Naquela época não, a pessoa que sabia ler era uma pessoa nobre, uma pessoa chique. Hoje não, qualquer um sabe ler. Hoje quem não sabe ler se sente até envergonhado, porque ler faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, quando a gente vê uma pessoa que não sabe ler, a gente fica até constrangido. Mas naquela época era assim, quase ninguém sabia ler. Então Deus precisava de falar com as pessoas e Deus usava várias formas de falar com as pessoas. Hoje nós sabemos ler, nós temos o Espírito Santo, né? Então, nós temos a ciência também que nos revela muitas coisas. Pessoas que têm conhecimento elevado para nos revelar. Então veja bem, aí você fala, então Deus não fala mais por sonhos? Claro que fala. Deus, ele continua sendo Deus. E ele age de todas as formas. Agora, não é a regra. As pessoas que normalmente vivem buscando revelações e sonhos, elas são guiadas por essas coisas e de repente elas caem numa armadilha. Porque não sou eu que determino o que eu vou sonhar, não sou eu que determino o que Deus vai me revelar e quando Ele vai me revelar. Mas isso são coisas do Espírito Santo, são coisas de Deus. E eu tenho que ter esse entendimento, nós temos que ter esse entendimento. Então veja bem, que José interpretou esse sonho. De repente uma pessoa que está aí com problema, passando por dificuldade, ela não conhece a palavra de Deus, não tem uma relação com Deus, não aceitou Jesus, ela pode chegar para você e dizer, olha, eu tive um sonho, e esse sonho está me preocupando. E aí você então diz para ela, olha, eu vou orar para ver se Deus vai me dar essa revelação. Né? Ou para que Deus te mostre de alguma forma. Ou para que Deus acalme a sua alma. Não é? Porque ações que a gente tem que não tem nada a ver, mas ele nos perturba, ele nos deixa preocupado. Então nós oramos para que Deus venha acalmar a alma daquela pessoa. Então, meu querido, o que eu entendo desse texto aqui é isso, que Deus ele nos revela através de sonhos, ele interpreta sonhos. Só que quando eu leio, se eu parar nesse texto aqui, eu vou ficar só assim. Que Deus, ele me dá sonhos e que Deus revela sonhos. Então eu vou viver em função disso. Agora, se eu andar na Bíblia, eu começo a perceber que essas coisas, elas começam a acontecer com menos frequência até se acabar. Sonhos no Novo Testamento tem, mas interpretação de sonho você não vê. Interpretação de sonho, pessoas interpretando sonhos. Então assim, então não existe isso? Existe. Existe, só que são coisas pontuais. Pode acontecer com você? Pode. Pode acontecer comigo? Pode, mas não é a regra. A regra é a palavra de Deus. A regra é o Espírito Santo. Então, eu creio nisso? Creio. Pode acontecer? Pode. Mas não é a regra. Eu preciso buscar o conhecimento de Deus para que eu possa entender essas coisas. E não ficar aí correndo atrás. Ah, tem uma pessoa ali que Deus usa ela para revelar, então eu vou lá. Ah, tem outra pessoa ali que Deus usa e eu vou revelar. E a gente tem visto que tem acontecido coisas absurdas por causa disso. Porque as pessoas têm ficado só atrás de revelações e de sonhos e se esquecem de ler a palavra de Deus. Tem gente que fala, não, Deus fala comigo, Deus me revela as coisas assim. Não é só na leitura da Bíblia, porque a letra mata. Tem gente que usa essa frase, que a letra mata, que é uma coisa bíblica,
para dizer que a gente não deve ficar muito só na leitura da palavra de Deus. Mas nós temos que entender isso, que nós vivemos outra época, nós vivemos outra dispensação, nós vivemos na dispensação da graça. O Espírito Santo está derramado sobre nós e Deus nos fala através do Espírito Santo, nos fala através da palavra. E isso não significa que Ele não venha nos falar através de sonho. Vem sim, mas não é regra, é exceção. É igual milagre. Milagre acontece sim, mas não é regra. É exceção. Quando Deus precisa interferir, Ele interfere. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Eu espero que você tenha sido abençoado. Tá bom? Obrigado por você ter nos assistido. Compartilhe nosso vídeo se foi bênção para a sua vida, se você acha que vai abençoar pessoas. Tá bom? Se não, você não compartilha. Mas, e também, se você quiser falar sobre esse assunto com a gente, você manda um recado, tá bom? Que a gente vai estar tentando tirar a sua dúvida, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.